Jeremias capítulo 17, versículo 5 a 8, estou lendo na Bíblia Nova Almeida atualizada. NAA, Nova Almeida atualizada. Você faz essa leitura. É importante você ler agora o texto. Do texto nós vamos extrair uma revelação. Do texto nós vamos buscar palavras de Deus para a nossa vida, tá bom? O texto começa assim, olha. Assim diz o Senhor. Então ouça, porque quem tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Fala para alguém assim: a sua vida vai ser assim. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pede agora mesmo aí para Deus falar com você. Pede, fala aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós tiramos esse tempo para estar aqui em comunhão, estudar a palavra, ouvir a palavra, sermos moldados, transformados pela palavra, andar pela palavra. Senhor, nós colocamos no nosso coração que a Tua palavra seria mesmo uma lâmpada sobre os nossos pés, uma luz no nosso caminho. Nós precisamos da Tua palavra. Agora mesmo nós estamos pedindo, fala conosco, Senhor, nos dá uma palavra. Senhor, eu oro que haja acréscimo em sabedoria, que alguém saia daqui dizendo: aprendi algo hoje. Faz isto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos lá, vamos estudar. Se você puder deixar sua Bíblia aberta ou ligada nesse texto, eu quero estar extraindo aí a palavra de hoje desse texto. Antes, um pai ensinando seu filho aos princípios da palavra, ao princípio da semeadura. Então o pai, sempre que o filho ia para a igreja junto, o pai pegava uma moeda e dava na mão do filho e falava assim: essa aqui é a oferta, para você dar oferta lá na igreja. Então todo culto, quando o pai esquecia, o menino falava: pai, a minha moeda de oferta. Aí o pai queria ensinar algo mais para o menino, para a criança. Então o pai pegou, comprou uma bolsinha e colocou moedas dentro, e aquela antiga nota de R$1. Colocou dentro assim, várias moedas, colocou assim algumas notas de R$1. Deu na mão do filho e falou: já está na hora de você aprender a lidar com dinheiro. Então agora, filho, olha, agora você tem que administrar, agora você tem que saber cuidar, porque senão você não vai ter oferta para dar. Falou isso para o menino. Chegou domingo, o menino foi na mãe, falou: mãe, a minha moeda para dar oferta. Aí a mãe olhou e falou assim: filho, não, agora não. Quando você não tinha, a gente dava. Agora você tem. Agora você que tem que decidir se você vai dar ou não vai dar, porque agora o dinheiro está na sua mão. Filho, agora você tem que aprender, agora é um outro nível, você que vai aprender agora, que
Quando você der, você vai dar porque você quer dar agora, filho, né? Aí ele virou para a mãe, não sei se alguém tem filho assim, eu tenho, eu sei o que é isso. Ele virou assim com a simplicidade assim para a mãe e falou: mãe, mas se eu der vai diminuir do meu, eu vou ficar com menos. Aí a mãe falou: então, filho, isso é oferta, é quando você tira do seu e dá. Filho, eu não vou te dar, você decide se você vai dar. E ele falou: mas como é que eu faço? Vai diminuir do meu. Aí a mãe falou assim: mas Deus vai te abençoar. Quando você dá, Deus vai te abençoar. Falou para ele. Aí ele falou assim: mas como é que Deus abençoa? Como é que funciona? Aí a mãe falou assim: olha, você já viu na vida do papai e da mamãe, Deus usa pessoas. Às vezes, você não vê quantas pessoas às vezes nos abençoam? Não vê quantas coisas acontecem de bom para a gente? E às vezes Deus usa uma pessoa que nos abençoa. A mãe estava no culto, fazia parte do louvor. Na hora da oferta, ele esperou todo mundo trazer, ele foi o último. E ele veio assim, todo cheio. Só que ele não pegou a moeda, ele pegou uma nota de R$1 e veio balançando para a mãe assim, ó, mostrando que ele ia dar. Aí ele colocou olhando para a mãe assim, ó, para a mãe ver que ele estava colocando. Aí a mãe ficou feliz com ele, né? Chegou em casa, a mãe falou assim: filho, você não sabe como a mãe ficou feliz de você ter feito aquilo, e você decidiu ter dado. Ele falou: mãe, mas eu não sou bobo não. Eu já falei com Deus. E eu acredito que Ele vai me abençoar. E eu já pedi uma bênção para Deus. Passou um tempo, uma irmã da igreja ligou e falou com aquela mulher, falou assim: olha, eu estou desde domingo incomodada, eu não estou perturbada até, e eu tenho que comprar um tênis para o seu filho. Que número que ele calça? Aí ela falou o número. Passou algumas horas, a mulher chegou em casa. E aí a mãe falou assim: é o presente dele, você veio trazer? Ele falou: é. Aí ela gritou: filho, corre que você tem visita. Ele veio, quando ele viu a caixa na mão da mulher, ele falou: já sei o que é. É um tênis, não é? É um tênis dessa cor, não é? Ele falou assim: é. Aí eu pedi para Deus. E olha aqui, não pense que é você que está me dando presente, não. Que é Deus está te usando para me abençoar. Falou. Porque eu dei minha primeira oferta. Eu confiei em Deus. Né? Um dia, eu e Luíde fomos para São Paulo. Nós não tínhamos carro na época, não tínhamos os filhos ainda. Nós fomos a São Paulo num culto, pegamos ônibus aqui, fomos para São Paulo, e na hora da oferta, a Eloíde, acho que Deus falou muito forte com ela ali na hora da oferta ali. Quem lembra do talão de cheque ainda, hein? Pois é, nem existe mais, né? Mas eu sei que Eloíde pegou na bolsa assim, o talão de cheque, e eu, adorando com o olho fechado e com o aberto, e vendo ela pegar o cheque e preencher o cheque para dar oferta. Quando eu vi o valor, deu palpitação, né? Deu falta de ar, assim, mas eu adorando ao Senhor com o olho fechado e um aberto e olhando o cheque sendo preenchido, né? E eu falei: gente, o que Eloíde está fazendo, gente? Que loucura isso, né? Nessa época eu ganhava mais que Eloíde. Aí eu
parecendo bem espiritual, assim, dei a mão junto com ela, assim, oramos pela oferta, assim, mas eu achei que era demais ali o valor do cheque, né? E aí, passou lá, ela pegou e entregou a oferta e voltou. Ela trabalhava na Vidrauto, grande Paulo Stock, seu Paulo Stock. Aí seu Paulo Stock chamou ela para uma conversa na segunda-feira, quando ela estava lá no trabalho, e falou assim: Luíde, você aqui é a que ganha menos, aqui eu não acho justo. Falou para ela. E eu quero aumentar o seu salário. E aumentou o salário dela naquela segunda-feira e ela passou a ganhar mais do que eu. O que eu queria ministrar essa noite, a palavra que eu quero ministrar na sua vida essa noite, sinais na vida de quem confia e de quem não confia em Deus. Sinais na vida de quem confia e de quem não confia em Deus. Muitas vezes a pessoa diz que confia, mas os sinais, o comportamento, as atitudes, deixa muito claro de que ela não confia. E Deus, nesse texto, usando o profeta, ele separa bem isso. E é muito forte, e eu não vou nem cair para esse lado, porque o texto começa assim: maldito. Em todas as versões você vai achar essa palavra. Debaixo de maldição está quem não confia. Então eu queria falar desses sinais que o texto dá, dizendo que quem confia, você olha e você encontra nele sinais da pessoa de que ela confia em Deus e ela tem uma história, um histórico com Deus. É algo do qual quem vive sabe o que é. E quem não confia, você vai perceber, e eu vou falar desses sinais, talvez você vai identificar agora em você ou em alguém que você fala: entendi por que fulano está assim, porque ele não confia, ele fala que confia, mas os sinais revelam que não há confiança nele. Vamos começar por quem não confia. Primeiro sinal que eu quero falar aqui, que é claro na pessoa, está lá no texto, por isso que eu pedi para você ficar aberto no texto. Ele fala no texto lá, primeiro sinal é isolamento. Está lá no texto, o texto diz que quem não confia no Senhor tem um comportamento, um sinal clássico. Está lá escrito assim, vou repetir para você que está lá no texto, está escrito lá, estou lá no texto de Jeremias e eu tiro, está escrito assim: porque ele será como um arbusto solitário no deserto, quem não confia. A palavra solitário aí no dicionário diz que gosta de ficar só. E a Bíblia diz que não é bom isso. Não é bom isso. Ele foge dos outros, mas ele cobra dos outros. Olha que coisa. Não é apenas o querer estar um tempo sozinho, não é isso. Ele fala que confia, mas um sinal clássico de uma pessoa que não confia no Senhor é isolamento. E olha aqui para mim, se torna presa fácil, porque ele deveria estar em comunhão, em aliança. Ele vai quebrando as alianças, vai se isolando, se afastando, vai ficando só e cobra dos outros, por ele estar só. Nesse tempo todo pastoreando, mais 20 anos você começa a identificar, porque a pessoa, está lá no texto, confia nos outros e se frustra,
que ela faz? Se isola. Ela pede algo para o Senhor, demora um pouco mais, ela se isola. Ela deixa de vir à igreja. Ela estava ativa, ela abandona, se afasta, vai ficando sozinha. Cadê a pessoa? Agora ela não fala com os outros. Salmo 27:10, o salmista fala assim: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Olhe para mim aqui. Tente imaginar Davi se isolar. Tente imaginar Davi se afastar e não viver tudo que Deus tinha para ele. Tente imaginar, cadê? Você tem mais um filho? Tem, mas ele não quer vir não. Não adianta nem chamar ele não, ele está meio emburrado. Agora ele anda assim pelos cantos agora, não fala com mais ninguém. O profeta ainda falou: ninguém vai comer na mesa enquanto ele não vier. Quando foram chamar, ele veio. Ele veio. Uma pessoa, um sinal clássico de que algo está acontecendo e ela não está confiando em Deus como ela deveria confiar, ela se isola, ela se afasta. Outro sinal de quem não confia, não consegue ver o que Deus está fazendo. Você pode falar para alguém assim: Deus está fazendo maravilhas, Deus está fazendo, Deus está cuidando. O texto diz, está lá no texto, ó, não verá quando vier o bem, não verá. O coração de uma pessoa que ela não confia, olhe para mim um instante só. A primeira atitude é um bloqueio na mente que não permite ela ver. Todo mundo está vendo, ela não vê. Todo mundo continua acreditando que algo vai acontecer. Preste atenção no que eu vou falar, porque eu estou usando a Bíblia agora. Todos conseguem ver a nuvem do tamanho de uma mão e ver chuva, ela não vê. Pode estar uma nuvem enorme, ela não vê que vai chover. Em Êxodo capítulo 14, vai estar aqui no telão, você lê comigo, Êxodo 14, 11 e 12, um sinal de uma pessoa que não confia, não vê. Você pode gritar para ela, olha, mas ela não enxerga. Por quê? Porque ela bloqueou. A falta de confiança gera um bloqueio nela, de que Deus está fazendo algo, de que amanhã algo vai acontecer. Êxodo 14, 11 e 12, disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Olhe para mim só um minuto. Aqui, nesse momento aqui que eu estou lendo aqui, Deus tinha feito 10 pragas. O Egito estava em pranto. Você já leu sobre isso? A Bíblia diz assim: havia choro, pranto em toda a terra do Egito, na 10ª praga. Nesse momento aqui, eles não enxergam tudo que Deus fez. Eles não enxergaram o que Deus fez desde a primeira praga até a última praga e a saída deles do Egito. Eles não enxergam e eles falam assim: melhor ser escravo no Egito que morrer no deserto. Vou ler outro texto para você. Êxodo 16, 2 e 3. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim:
Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. Olha aqui para mim agora, ó. Nesse momento aqui, já tinha acontecido as 10 pragas, o mar já tinha sido aberto, eles já tinham atravessado o mar, mas não enxergam o que Deus tem feito. Um sinal clássico de alguém que não confia é não conseguir enxergar. Agora deixa eu falar algo aqui que é pior ainda. É que uma pessoa que não confia, ela pode, eu vou falar pode aqui pela fé, ela pode não desfrutar do que Deus está fazendo. Todos. Um dia havia uma fome, um desespero, não havia o que comer, não é que não havia dinheiro, não havia como comprar nada. O povo estava, para você ter ideia, 2 mulheres fizeram um acordo. Falou assim: vamos comer o seu filho hoje, amanhã nós comemos o meu. Aí o profeta vem e diz assim: amanhã vocês vão ver comida. É mais ou menos assim, ó, se eu chegasse aqui e falasse assim: amanhã a gasolina vai estar R$1. Alguém falou amém. O gás vai estar R$35. Aos incrédulos: pastor, isso nunca vai acontecer. Você não vai ver, ué. O dólar vai estar 0,99. Tudo doleiro. Olha que coisa horrorosa. Falei do gás, não vibraram. Falei da gasolina, não vibraram. Falei do dólar, uau. Tem gente que está assim: pastor, para de brincar. Ué, o profeta falou. O profeta falou: amanhã vocês vão ver comida. Uma pessoa que estava lá falou assim: ó, não tem como isso acontecer. Falou. Quando ele falou isso, a palavra liberada para ele foi essa assim: todos verão, você não vai ver isso acontecer. Ele morreu sem ver. Quando os leprosos contaram que tinha comida fora do arraial, ele trabalhava na porta. Imagina o Roberto ali, ó, sentado na recepção lá, e eu grito para vocês aqui: gente, tem gente distribuindo dinheiro lá fora. Levanta todo mundo aqui, atropela o Roberto lá, passa por cima do Roberto. Foi isso que aconteceu com ele. Um sinal muito sério de alguém que não confia em Deus é que ela não verá, e ela não vê o que Deus está fazendo. Cuidado. Outro sinal, vamos lá: morrer espiritualmente. Morrerá espiritualmente. Deixa eu só falar para você, isso aqui vai acontecendo assim, ó. Vai morrendo. E olha aqui para mim: tudo que está perto dela morre. Filhos morrem espiritualmente, casamento morre, ministério morre, dons são congelados, enterrados, só porque ela parou de confiar como ela confiava em Deus. Vai morrendo espiritualmente. Havia um fervor, havia uma chama, havia um impulso do Espírito na vida dela. Aí acontece uma situação que ela não ousou acreditar que Deus poderia cuidar. Acontece algo do qual ela não conseguiu romper, dizendo: não, mas Deus vai cuidar disso, não sou eu. O texto fala assim: maldito aquele que confia no braço dos outros, mas não consegue confiar em mim.
Há um rei na Bíblia que ele confiou em Deus, Deus livrou. Depois aconteceu algo de novo, ele não confiou em Deus, confiou em outro rei. Aí Deus falou para ele: porque você fez isso, você não vai ver o que eu vou fazer. Você não vai ver. Morre espiritualmente. O texto fala assim, olha, está lá no texto de Jeremias: morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha aqui, ó, não tem como sobreviver num lugar desse. Não tem como, morre. E preste atenção, morre tudo que está perto. Porque as pessoas que estão perto, filhos, marido, esposa, família, começa a ver a morte espiritual, começa a ver a terra que não produz nada, e vai morrendo também. Eu me lembro de um amigo, que ele saiu daqui, foi para um outro lugar, e naquele lugar ele começou a viver outro nível, outra realidade espiritual. Um ano depois que ele voltou, de verdade, numa conversa com ele, eu perguntei: você continua crente? Porque o seu comportamento não é. E ele falou: Vanderlei, nem orando eu estou mais. Numa terra assim você vai morrendo. Havia um fervor, havia um ânimo, você lia, você estudava, você testemunhava, você servia. Um sinal claro de alguém que parou de confiar. Vai morrendo, não canta mais, não adora, não serve mais, não trabalha, não tem mais leitura, não tem mais testemunho, não tem mais nada dela. Por isso que diz assim, ó, vai morar nos lugares desertos, é terra salgada, nem que ela insista, não produz nada, tudo ali morre. Você pode dizer um amém até aqui? Você entendeu isso? Porque agora eu vou virar aqui e nós vamos falar, vou mudar. O texto começa falando daquele que não confia, ele fala: maldito quem não confia. E agora eu quero falar de quem confia, sinal na vida de quem confia, de quem ainda confia, de quem ainda permanece confiando. Gente, olha, espero que você esteja identificando na sua própria vida e na vida de outros, e fala: então é isso que está acontecendo. A pessoa foi deixando de confiar. Haviam coisas que você fazia crendo. Eu fiz questão de contar a história do menino. Esse menino, não vou citar o nome dele aqui porque eu não tenho permissão, mas esse menino viveu uma das histórias que eu acho assim mais lindas assim, porque ele foi embora do Brasil, jovem, foi para os Estados Unidos, foi estudar lá nos Estados Unidos, e ele, um adorador, foi estudar numa igreja nos Estados Unidos, e ele foi chamado, ele não tinha dinheiro para nada, porque o pai só dava dinheiro para ele morar praticamente, esse menino. E ele foi chamado por um pastor para trabalhar com jovens, e uma realidade diferente do Brasil, né? Porque ele foi chamado com salário já, para ele trabalhar com os jovens. O pastor já falando: você vai receber salário para trabalhar aqui com os jovens. Ele recusou. O pai dele falou: quase matei ele. Rapaz, você não tem dinheiro aí para nada, o dinheiro que eu mando para você mal dá para você, e você recusou. Ele falou assim: eu confio em Deus. Ele falou: o pai dele. Ele falou: cara, eu sei que você confia em Deus, cara, mas pega. Ele falou: não, eu confio em Deus. E ele foi trabalhar naquela igreja de graça. Olha, que loucura, né? Um jovem lá fora, sem grana, sem nada. Ele falou: mas eu confio em Deus. Esse menino que deu a oferta de R$1, agora nos Estados Unidos, ele compôs uma música. Ele cantou essa música no YouTube. Em
poucos dias deu 500 mil acessos. Hoje ele ganha uma grana compondo, cantando e servindo a Deus. Há sinais na nossa vida de quem confia, continua confiando, porque Deus vai fazer. Deus está cuidando. Eu quis mostrar hoje para vocês aqui pela palavra, porque Deus fala: maldita quem deixa de confiar, que perde isso e começa sinais claros de isolamento, de morte espiritual. Sinais, vai mostrando que a pessoa, tudo porque você não confia mais como você confiava. Você dava glória a Deus na tribulação, porque você confiava. Mesmo que as coisas não estivessem bem, você era fiel, você servia. Eram sinais, aí foi parando. Vamos lá. Primeiro sinal de quem confia. De quem confia, sinal na vida de quem confia. A sua vida vai longe. Você fala para alguém assim: olha, sua vida vai longe. Por favor, me ajuda aqui, dá um testemunho. Dá um testemunho. Ninguém vai olhar mesmo do lado, tal, mas dá um testemunho seu aqui. Quem está aqui, vai. Eu vou falar já quem aqui tem mais de 20 anos que entregou a vida a Jesus Cristo? Levanta a mão assim. Ok. Agora baixa a mão aqui. Essa turma que levantou a mão, quem passou por lutas? Assim, vamos classificar. O Fábio não precisa nem falar qual que é. Quem passou por lutas, você pode falar: era para ter desistido, mas eu não desisti. Levanta a mão assim. Quem passou por lutas, igreja, casa, família, o que for, levanta a mão aqui, tem mais de 20. Deixa eu explicar por quê. Porque as suas raízes vão longe. Aleluia mesmo. Isso é um sinal, cara, de quem confia no Senhor, vai longe. Eu estive em Florianópolis há muitos anos atrás. Quer dizer, eu já fui várias vezes lá em Florianópolis, mas quando eu vi isso faz muitos anos. Tem uma árvore na praça de Florianópolis lá, tem uma árvore enorme. Tem uma placa, inclusive. Os galhos dela pegam a praça inteira. São escorados. Alguém viu isso? Já foi em Florianópolis, viu isso? Bruno viu? Eu não lembro que árvore é aquela. Tentei lembrar para falar aqui, nem pesquisei também, mas tem suportes de ferro, são ganchos assim, que escoram o galho dela. O galho é enorme, pega a praça inteira. E aí tem uma placa, você lê lá quantos anos, quando foi plantada, tal. A raiz dela percorre a cidade. Incrível. Isso é um sinal de quem confia no Senhor. Preste atenção. Você olha nele, nela, você não vê nada, mas tem muita raiz por baixo. O vento vem, a chuva vem, as tribulações vêm, não cai, cara, porque tem raiz para baixo. A palavra do Senhor fala assim, olha, que estende suas raízes para o ribeiro, onde for. Mas está longe, a raiz vai buscar. Aleluia. Olha, irmãos, é lindo, porque sabe o que a Bíblia diz? E as suas folhas são sempre verdes. E você não entende, porque você fala, mas não está chovendo. É porque você não sabe o tanto de raiz que tem. Deixa eu falar aqui, quem ainda continua lendo a Bíblia? Raiz, cara, você vai buscar na palavra. Olhe para mim aqui, gente, deixa eu falar para vocês. Não foi igreja, salão de igreja que me manteve no Evangelho. Porque houve tempo que eu não tive salão. Foi o tempo de Bíblia, palavra, de oração. Todos falaram na pandemia. Quem estava mais ou menos, fechou a igreja, foi embora, não voltou.
Não era isso que falava? Quem estava mais... O que quer dizer quem está mais ou menos? Não tem raiz. Aí aproveitou que fechou, abandonou. Por favor, não estou dizendo quem trocou de igreja, de maneira nenhuma, por favor. Senão você vai falar assim, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo quem abandonou o evangelho, abandonou a vida cristã na igreja, a comunhão da igreja, né? Sinal de uma pessoa que confia, presta atenção, tem raiz profunda, vai longe. E olha aqui para mim, até Cristo voltar, você vai poder dizer assim: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Porque vai longe, não é algo que começa e cai, não é algo que morre, não vai morrer, meu irmão. E olha, e você olha assim, você fala, você não vê nada, mas olha só, tem flor, tem folha verde. Tem folha verde. Eu queria liberar uma palavra aqui. Uma pessoa que confia no Senhor, as suas conquistas serão testemunhadas por outros. Vai longe. Você não sabe onde vai parar isso. A sua vida cristã vai longe. Você não sabe onde vai parar, né? Em Filipenses 4:11, Filipenses 4:11 a 13. Irmãos, eu estou chamando você para um estudo aqui, para você ver esses sinais. Busca esses sinais na sua vida. A Bíblia fala assim: o homem que tem a palavra, que medita na palavra, diz assim: os ventos sopram, os rios descem, batem, não cai, porque tem raiz que você não está vendo e você não imagina. É lá de trás. Tem pessoas que, pastor, era igrejinha. Pastor, era igrejinha pequena. Pastor, nós orávamos. Pastor, nós líamos a Bíblia. Pastor, nós construímos a igreja. É raiz. O que você tem hoje é pouca raiz. Não é um sinal de quem confia em Deus. Porque um sinal de quem confia, se você retirar, você vai ver raízes profundas no evangelho. Plantou e ficou. Foi fiel a Deus, né? Não estou dizendo isto por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Aí você fala: mas como assim? Eu vou buscar. Tem raiz, eu vou buscar. Sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que preciso. Agora é a parte que eu quero ministrar, que fala de raiz. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Você deveria anotar isso, o segredo. Qual é o segredo? Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Como disse o Renan no texto que leu, né? Você deve conhecer numa outra versão. Tudo posso naquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Isso é um sinal na vida da pessoa, que passa por lutas, que passa por situações que qualquer um não conseguiria, mas ela consegue porque tem raiz, ela busca em Deus. Todos, Paulo fala assim, todos me abandonaram. Ele fala isso: na minha defesa ninguém apareceu, olha. Mas aí ele fala assim: mas eu sei o segredo. Sabe qual é o segredo? Tudo posso naquele que eu confio. Com a força daquele que eu confio, eu vou mais longe. A palavra de Deus diz assim, olha: ainda que todos me abandonem, o Senhor não me abandonará. A palavra de Deus diz assim:
jamais te deixarei, jamais te desampararei, tu és meu, tu és meu. Agora preste atenção, a Bíblia diz, a árvore é assim, mesmo cortada, arrancada, jogada, ao cheiro das águas, a sua raiz vai procurar. Mas o homem não é assim. Ele morre e morrendo fica. Então, o sinal de uma pessoa que confia é que ela não morre. Você olha para ela, tem folha verde. Não está chovendo, está uma seca, mas é que você não sabe a raiz que ela tem. Ela tem vida com Deus. Ela não tem vida com pastor, ela não tem vida com templo, ela tem vida com Deus. Ela não tem vida aqui no culto, ela tem vida em casa. Ela não tem vida porque canta aqui na igreja com instrumento. Não, ela canta em casa, ela tem adoração em casa. Ela não ora porque na igreja ora, ela ora porque ela ora em casa. A oferta dela não é porque o pastor fala de dinheiro na igreja, a oferta dela começa em casa. Ela tem raiz. Você pode dizer um amém? É isso? Oro por você hoje para que você seja assim, porque você vai longe. Vai longe. Em nome de Jesus. Vamos lá, outro sinal de quem confia. Isso é sinal, gente, olha. Olhe para mim que a Bíblia diz assim, ó. Pelo fruto é que se conhece se a árvore é boa. Tem sinal, sinal. Claro. A pessoa não confia em Deus. Olha bem, pode olhar. Está morrendo, você está percebendo. Nossa, era avivado, cadê? Sumiu o fogo. Falava, parou. Servia, uau, parou. Aí vai procurar o que é. Foi algo que aconteceu e ela não consegue confiar que Deus vai resolver. Deus vai resolver, diga amém. Deus está cuidando, confia, espera nele e o mais ele fará. Minha vida está nele, a minha raiz é nele, está nele, ligada nele. Deus é que está cuidando. Davi chegou a falar assim: e se o meu pai e minha mãe me abandonar? Deus está comigo. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deixa eu falar, eu encontro isso quando eu vou no sertão. Porque eu tiro um tempinho para conversar com os missionários, para saber deles, assim, ouvir do coração deles. E aí, como é que vocês estão? Como é que você está? Vocês estão recebendo oferta? Aí eles falam assim: pastor, eu vim para cá, minha igreja mandou, e mandava dinheiro, hoje já não manda mais. E aí você fala: mas e aí, como é que você está fazendo? Pastor, Deus toca em pessoas todo mês Deus toca em alguém e entra uma oferta, todo mês. Aí você percebe que a pessoa, ela confia e está vendo Deus cuidar, mesmo que a minha igreja me abandone, Deus cuida de mim. 2, vamos lá? Sinal de uma pessoa, ele não muda por causa das circunstâncias. A diferença entre quem realmente confia e quem não confia é o comportamento diante das circunstâncias. O jeito que ela fica, como que ela reage. O texto fala assim, ó, Jeremias 17, lá. E não receia quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes. Gente, olha aqui. Como pode? Como é que pode? Vem um calor, não chove, uma seca. Aí você olha, está verde. Aí você olha do lado,
está seco, não tem uma folha. Aí você olha, está verde. Como é que pode isso? Como é que pode permanecer verde? Passando tudo que está passando. Não tem mais lágrima para chorar, está verde. Não tem mais o que fazer. Você fala com a pessoa, eu não sei mais o que eu vou fazer, mas está verde, porque continua confiando que Deus vai fazer. Continua. Esse é um sinal de alguém que confia em Deus. Não muda por causa das circunstâncias. Continua adorador, continua fiel, continua servindo, continua trabalhando, continua, não abandona, não larga. Eu já passei vergonha com o Senhor na minha imaturidade, porque no elogio, e porque tudo prosperava, eu achava que eu estava assim com Deus, íntimo. Na crítica, e quando as coisas davam erradas, eu achava que eu estava errado. Até eu descobri que era Deus me espremendo para saber o que saía de mim. E aí eu percebi que saía a coisa errada. Porque você só sabe o que sai de uma pessoa quando você espreme. E na minha imaturidade, quando era elogio, quando dava tudo certo, aleluia. Mas quando era crítica e dava errado, aí eu descobri que não era nada disso. Era só Deus tratando comigo para ver. No elogio você canta, e na crítica você faz o quê? Quando dinheiro, provisão, tudo está maravilha, você testemunha, é isso? Deus está abençoando, Deus está abençoando, Deus está abençoando. E quando não vem? E vou testemunhar o quê? Testemunha que a bondade de Deus permanece. E agora? Peguei você agora, e agora? Como é que você vai falar? Atos 16, 24 a 25. Depois de receber essa ordem, preste atenção, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia, é aquela cela do fundo do corredor, e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos, quem está falando isso deve ter ouvido, já era tarde já. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. Se isso não está acontecendo na nossa vida, o nosso nível de confiança está abalado. Tem algo errado. Porque a meia-noite fala da hora mais difícil. Fala da hora mais difícil. É a hora que o sono não vem. E diz, eles oravam e cantavam. Não é a circunstância que determina minha vida com Deus. Não é a circunstância que determina o meu servir a Deus. Não é. É a minha confiança. Você pode dizer um amém? Isso é sinal. As pessoas precisam achar. A Bíblia diz assim, olha, os outros os ouviam orando e cantando. É testemunho. Abacuque disse assim, eu já não ligo mais se a videira não floresce, se a videira não dá fruto, se os animais morrem, eu já não ligo mais. Eu me alegro no Senhor. Já não olho mais para isso, já não é mais o que eu busco agora. Já busquei isso, ver, dar resultado, prosperar, já busquei. Agora já não é mais. Se a videira não florescer, se a videira não der, se os animais morrerem, eu tenho procurado um sinal na minha vida, me alegrar. Me alegrarei no Senhor, me alegrarei nele. É um sinal da minha. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Ele está dizendo. Então é assim que eu me alegrarei
no Senhor, né? Abraão, ele estabelece isso na sua fala, quando ele fala para os outros. Lá, Paulo, quando escreve a respeito disso, fala assim: porque ele, Abraão, estava certo de que Deus era poderoso até para resgatar da morte o seu filho. Quem viu esse sinal na vida de Abraão, falou, porque ele vivia desse jeito. Então ele fala para quem está perto, ele fala assim: fiquem aqui, porque nós, eu e meu filho, nós vamos, mas nós voltaremos. Olha, gente, preste atenção, eu queria, essa palavra aqui, eu não quis colocar na minha anotação, porque eu queria ministrar aqui de coração com você aqui. Não é só eu, não. Eu e a minha casa, meus filhos, nós vamos adorar a Deus. Não estou pondo em discussão, que você vai falar assim: mas eles não querem. Não estou pondo em discussão. Na minha vida é um sinal da minha fé, da minha confiança, de um ato profético do meu coração. Eu, os meus filhos, a minha casa, fiquem aqui, porque nós voltaremos, nós vamos adorar, nós vamos, em nome de Jesus. Isso é um sinal de quem confia. Não ando por vista, não ando pelo que está acontecendo, não ando. Deixa eu falar algo a vocês aqui, vou abrir meu coração com vocês. Irmãos, não é brincadeira administrar uma igreja. Eu fui administrador de empresa. Quando você administra uma empresa, você trabalha com médias. Então você sabe que na média entra tanto. Na média você tem uma receita. Como é que você vai tomar decisões do zero? Pega a receita anual, divide, você fala, na média entra tanto. E aí você toma uma decisão. Nunca no 100%, nunca. Um pouco menos que o 100%. Estabelece suas despesas. Igreja, você não pode fazer isso nunca. Porque quem deu hoje, o mês que vem pode não dar. Pode. Se você age assim, você passa a olhar no bolso de todo mundo. Você olha para a dona Nara e vê cifra. Você não vê mais adoradora, você vê uma cifra. Aí você já olha, hoje ela trouxe. Eu fui pastor em Cachoeira Paulista. No domingo anterior ao que tinha que pagar o aluguel, no domingo anterior, gente, chovia. O único carro, era o Escort que eu tinha, era meu. Não tinha um carro na porta da igreja. Tinha um irmão que de vez em quando ele ia com a carroça dele, parava. Então era o meu Escort, eram as duas carroças. O meu e o dele. Só. O resto tudo a pé, não tinha ninguém. Chovia. Então já ia poucas pessoas, chovendo, menos pessoas. E eu tinha que pagar aluguel. Gente, eu pregava tenso. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer hoje aqui? Porque, meu Deus do céu. Irmãos, terminava o culto, estava lá o dinheiro. E eu queria ficar assim, eu ficava assim, quem será que trouxe, gente? Aí você vai aprendendo a confiar que mesmo que Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus levanta, Deus faz, Deus toca, Deus abre. Quem crê? Deus abre o céu. Vamos lá. Por último, sinal de quem confia. Termina aqui, ó. Deixa eu só relembrar com você. Primeiro, sua vida vai longe, tem raiz.
tem raiz, vai longe. Deixa eu falar para você, é esse tipo de gente que Deus procura, tá? Porque a Bíblia diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, é esse aqui, que vai longe, vai longe. Segundo, não muda por causa da circunstância, continua, porque Deus é que está cuidando. Terceiro, gente, eu termino aqui, ó. Terceiro sinal de quem confia: não deixa de dar frutos. Não deixa. O Subirá diz assim, numa pregação dele: você pode ser uma bênção mesmo passando por problema. Se puder, assista essa pregação maravilhosa. Um dia eu estava passando uma luta, quando eu assisti essa pregação, fiquei tão feliz, eu me identifiquei, me achei. Você pode ser uma bênção, mesmo passando por problema. Na nossa cabeça, a gente tem que ver o problema resolvido para fazer algo. Ele fala assim: mesmo passando por problema, você pode ser uma bênção na vida de outros. Uma pessoa que confia tem um sinal na vida dela: ela dá frutos. Incrível, né? Sabe por quê? Porque a folha dela fica verde. Ela não cai, não murcha, não morre. Não morre. Não morre. Irmãos, quantos irmãos nossos passando lutas terríveis, estão com o coração pegando fogo, irmãos, fogo na presença de Deus. Quantos? E quantos de nós, porque uma coisa está acontecendo, a nossa fé vai lá no chão. Lá no chão. Incrível. Porque não tem raiz. Não tem raiz com o Senhor, não tem vida devocional, não tem leitura da palavra, não tem oração, não tem prática, não tem comunhão, não tem aliança, não tem cobertura. Não tem cobertura, não tem alguém cobrindo a vida. Vai morrer, claro que vai morrer. Porque às vezes tudo que você precisa é de alguém que ministra na sua vida. Hoje, na hora de ir embora, o pastor me abraçou, grudou em mim, me abraçou e falou: obrigado por falar na minha vida. O cara veio de São Carlos. Às vezes você precisa disso, uma cobertura, às vezes precisa de um ânimo de alguém. Você não pode se isolar. Isso é sinal de quem não confia, é solitário no deserto, vai morrer, presa fácil, não se isola. O texto fala assim, e aqui eu termino porque está lá em Jeremias, né? É muito bonito. Ele fala assim: no ano da seca, e tem esse ano, viu, gente? Olha aqui para mim, esse ano existe, viu? No ano da seca, não se perturba. Você pode dizer amém? Não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aí eu anotei, por quê? Porque as suas raízes são profundas. Não deixa de dar fruto, porque as suas raízes são profundas, né? João capítulo 15, versículo 4 e 5. Eu vou ler agora. Você pode ficar de pé? É muito legal porque vai passando os anos, né, de ministério, de vida, você vai conseguindo mapear as pessoas, né? Começar por você mesmo, né? Mas você vai mapeando, aí você vai entendendo alguns processos, alguns comportamentos, você vai entendendo. E não tem o que você possa fazer, porque é um comportamento da pessoa, é sinal claro de que a pessoa não confia. Quem me dera se a minha confiança pudesse mudar o seu comportamento, não confiando em Deus. Quem me dera. Não muda nem na minha esposa, meus filhos. E estou eu, muitas vezes, gritando: vai chover, vai chover, vai chover. Mas a pessoa quer ver, para se alegrar.
João capítulo 15, versículo 4 e 5 fala assim: continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. As circunstâncias mudam toda hora, tudo muda, mas por estar ligado, e esse ligado passa por confiança, você continua dando frutos. Continua. De tudo que eu falei, o texto que eu queria gravar é: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus cuida de mim. Eu confio. Irmãos, cuidado com os sinais que você tem revelado na sua vida, porque o texto fala assim: maldito aquele que não confia em mim, que confia na força do braço humano, mas não consegue confiar em mim. Maldito seja esse. Mas fala assim: abençoado seja, dará fruto esse, não morrerá quem confia em mim. Curva a sua cabeça, vamos orar. Quem sabe agora você pode talvez identificar hoje mesmo, não precisava voltar para trás hoje, se não houve sinais na sua vida de que você, num momento ali, um breve momento, deixou de confiar. Um pequeno lapso ali, talvez seu coração vacilou, talvez até mesmo uma palavra saiu da boca errada por não ter confiado. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Ele continua, mesmo que tudo não dê certo, Ele é Deus. Eu confio.